Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, todos os irmãos do curso básico de teologia. Estamos aqui gravando esta aula devido à impossibilidade de nós estarmos juntos em sala de aula. Mas nada pode atrapalhar o andamento do nosso curso e não é bom que estejamos muito tempo separados, sem esse contato, mesmo que através desse vídeo, mas é importante mantermos esse contato. E vamos dar início à nossa disciplina de escatologia bíblica. Amém? Eu tenho certeza que será uma grande bênção para você, assim como é uma bênção para mim, e que você possa ser um instrumento na mão do Senhor, para que não possa estar sendo enganado e seduzido por esses falsos ensinos, falsos mestres que por aí têm evidenciado algumas doutrinas que não têm nada a ver com a Bíblia Sagrada. Amém? Então nós vamos estar disponibilizando os vídeos para os irmãos e eu solicito que os irmãos não repassem. Esse é um curso básico, onde vamos estar passando para os irmãos um link que vocês estarão entrando lá, estarão assistindo essas videoaulas, vão tirar suas dúvidas, vai fazer as suas anotações e o nosso grupo de WhatsApp vai ser um canal para você também estar tirando as suas dúvidas e vai estar enviando ali e estarei respondendo assim que possível. Não esqueça que após cada videoaula teremos uma tarefa e essa tarefa terá que ser entregue até a próxima aula, ou seja, até o próximo videoaula, tá? E as tarefas que os irmãos estarão fazendo já valerão ponto para a sua nota desta matéria que é escatologia bíblica. Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, vocês podem mandar ali no grupo, tá? É importante que mande no grupo, por quê? Porque aí a dúvida pode ser de um irmão e nós vamos estar tirando as suas dúvidas. Amém? Você que tem aí o seu livro de escatologia, tá? Você pode utilizar este livro. Por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, a escatologia bíblica, que é o assunto que nós vamos estar estudando, ele tem que ter base bíblica. Então, se você tem um livro, e esse livro simplesmente o autor, ele não colocou nenhuma passagem bíblica, você começa a se preocupar. Por quê? Porque a palavra, a escatologia, ela não é nossa, é algo que vai acontecer. Então, tudo que vai acontecer está onde? Na Bíblia Sagrada. Então, se você tem um livro e ele é escasso de passagens bíblicas que direciona você aí a palavra de Deus e confrontar o que está sendo falado, eu quero dizer para você uma coisa, você pode desprezar este livro, ok? Porque a maior profecia, a maior escatologia está na Bíblia Sagrada. Então, todo livro de escatologia, o autor ele vai colocar e você vai conferir na palavra para ver se está realmente com amparo bíblico, porque a palavra de Deus é a nossa maior autoridade acerca de escatologia bíblica. Nosso currículo, nós vamos estar trabalhando com alguns livros. Tem aquele livro, que é o do livro da coleção teológica, aquele livrinho, e esse aqui é Teologia Sistemática, que é o estudo sistemático da palavra, e o assunto Escatologia Bíblica, aqueles que é da coleção da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, se você quiser, você pode adquirir, você pode comprar, ok? Temos esse livro. Temos o livro Uma Visão do Futuro, Pastor Edivaldo Nascimento. Eu creio que talvez você não vai poder adquirir, não vai encontrar, ok? Mas é um livro muito bom. Esse é um pastor que ele ministra acerca de escatologia e muito tempo atrás ele teve na igreja no Jardim Bangu e ele ministrou um curso de escatologia. E esse livro, ele vendeu um livro muito bom, inclusive foi o livro que nós ministramos a aula de escatologia com os nossos irmãos no Gouveia, amém? Em dezembro de 2018, já tem um tempinho, né? E temos também esse livro de escatologia bíblica, que faz parte do currículo da Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus,
a qual eu sou formado no curso básico de teologia, curso médio, desculpe, de teologia, tá? Então nós vamos pegar aqui muitos assuntos desse livro, que é um livro bem legal, bem prático, e inclusive os irmãos têm aí, tanto no Jardim Bangu, tanto no Gouveia, a coleção completa de todos os assuntos do curso básico de teologia. Ok? Amém? Então, eu quero lhe convidar nesse momento para fazer uma breve oração para nós darmos início, amém? A nossa aula propriamente dita. Senhor Deus, Pai querido, amado, Deus bendito, queremos, ó Deus, te agradecer, ó Pai, pela vida de cada um dos nossos irmãos que faz parte da turma, Senhor, de teologia lá no Gouveia, ó Deus, na Igreja Maranata, os nossos irmãos, Senhor, aqui do Jardim Bangu, que fazem parte, Senhor, da outra turma, abençoe os nossos irmãos. Mesmo, ó Deus, com essa distância que nós estamos tendo neste momento, e ser impossibilitado de estarmos juntos na sala de aula, mas eu creio que o nosso professor, aquele que nos orienta, que é o Espírito Santo de Deus, aquele que está conosco na sala de aula, ele estará conosco também neste momento que estamos ministrando esta aula. Eu creio que o Espírito Santo estará na casa de cada um dos nossos irmãos, neste momento, a qual os nossos irmãos estão assistindo esse vídeo aula e vai ministrar na vida deles, no coração deles. Eu creio, Senhor, que nada vai estar em falta, porque o mesmo conteúdo que estará sendo passado aqui seria o mesmo que estaria sendo passado na sala de aula, porque há um só mestre, um só professor, que é o Espírito Santo de Deus. Que, em nome de Jesus Cristo, Tu venhas, ó Deus, me ajudar e me capacitar a transmitir, Senhor, tudo para os Teus filhos segundo o Teu querer e a Tua vontade. Nada da minha mente, do meu coração, mas tudo acerca da Tua palavra e com base da Tua palavra. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos dar aqui a nossa introdução, ok? Escatologia é o termo utilizado para as coisas dos últimos tempos, amém? E nós vamos estudar a escatologia bíblica, tá? O assunto do nosso curso é escatologia bíblica, ou seja, os acontecimentos futuros que têm por base a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E nós temos alguns eventos que ainda vão acontecer, ok? Nós temos hoje o evento mais esperado, nós como igreja, é a volta do Senhor Jesus Cristo, ok? Alguns dos nossos irmãos no passado, eles esperavam e ainda para eles eram a escatologia, o que? O nascimento do Salvador, que era Jesus Cristo. Porém, para nós, isso já foi passado. Jesus, ele já veio. Jesus teve seu ministério terreno. Jesus cumpriu o propósito de Deus para a humanidade. Então, o nascimento de Jesus para nós, ele não é mais a escatologia, porque ele já aconteceu. Então, o que nós hoje precisamos entender e aprender acerca da volta do Senhor Jesus, uma promessa que ele deu aos seus irmãos ainda quando ele estava vivo, ok? Então, nós hoje, em termos de escatologia, o que é mais importante nós sabermos? A volta de Jesus, ok? O que vai acontecer após a volta de Jesus Cristo, que é o período chamado tribulação, é o período de 7 anos,
onde o anticristo, o falso profeta, estará agindo de uma forma bem liberal na humanidade, onde vai haver muitas destruições, morte, coisas terríveis, a qual nunca aconteceu. É o pior momento para a humanidade, é o período da grande tribulação. E nós já aprendemos em bibliologia que ele é dividido em 3 anos e meios, chamado tribulação, e os outros 3 anos e meios, que completam os 7 anos, chamado grande tribulação, e esse é o pior período, é o período a qual o anticristo, ele se levanta e senta no templo, foi construído, que será construído lá em Israel, e busca a adoração do povo de Deus. Após esse período de 7 anos, Jesus Cristo ele vai vir e vem para socorrer o seu povo Israel. Nesse momento, a igreja, que somos nós, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, viremos também com o Senhor para socorrer o povo de Deus, que é Israel, que neste momento há o remanescente. Após esse evento, haverá o julgamento das nações, e depois do julgamento das nações nós vamos adentrar num período de 1000 anos chamado milênio, que é o governo de Cristo sobre a terra. Após os 1000 anos haverá um outro evento, que Satanás ele será solto, ainda vai seduzir muitas pessoas para proclamar uma rebelião contra Cristo, porém será vencido pelo poder da palavra do nosso Senhor. Neste momento, Satanás ele será jogado no lago de fogo e enxofre, aonde está lá o falso profeta e o anticristo, que foram jogados logo no final da tribulação. Amém? E haverá também um julgamento, chamado o julgamento do juízo do grande trono branco, onde todos os mortos de todos os tempos de sobrevivência do ser humano vão comparecer perante Jesus Cristo, confessando os seus pecados, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, porém eles não terão mais direito à salvação. Eles sofrerão o chamado dano da segunda morte, que é a morte eterna. E depois serão jogados no lago de fogo e enxofre, onde está o falso profeta, onde está o anticristo e onde também está Satanás. E o Senhor vai fazer nova todas as coisas. Então, esses são os eventos que ainda vão acontecer. Nós demos um panorama, tá? Algo bem resumido para que os irmãos possam entender. E agora nós vamos aqui estar lendo algumas coisas e vai ser muito importante para você, porque como esta aula está sendo gravada, você vai poder estar assistindo ela, tirando dúvida, fazendo as suas anotações com calma, as passagens bíblicas que forem citadas, depois você vai ler essas passagens bíblicas, confrontar com o que está sendo falado, porque isso é muito importante, tá, meus irmãos? Escatologia, ela precisa ter um amparo bíblico. Tudo que for falado que não tem um amparo bíblico é muito perigoso para você. Então, tome cuidado, ok? Então, vamos lá. O tópico 1, eu quero falar sobre dúvidas e confusão em escatologia, tá? O fato de muitas pessoas não saberem distinguir os eventos bíblicos que ocorrerão no fim da presente era bíblica, iniciando com a vinda de Jesus, resulta em muitas dúvidas, confusão e interpretações absurdas do texto bíblico. Amém? Por isso que é muito importante nós, quando for falarmos de escatologia, não acrescentar, não incluir, jamais, porque a própria palavra de Deus diz que aquele que acrescenta ou aquele que venha suprimir algo na palavra de Deus seja considerado anátema, ou seja, maldito. Então, nós devemos falar tão somente o que a palavra de Deus ela nos ensina.
ok? E tem muitas pessoas que têm dúvidas e confusões. Por quê? Porque não observam o que está escrito na Bíblia. Então, quando você estiver com dúvida de alguma coisa, aonde você vai buscar sanar esta dúvida? Na palavra do Senhor. Amém? Se nós estamos dizendo aqui que a igreja será arrebatada e após este momento vai iniciar o que? A tribulação, é porque na palavra de Deus nós temos que ter um amparo para dizer isso. E quando você observa alguém falar alguma coisa e tem a dúvida, você corre para a Bíblia. Vai lá, vai ler, vai pesquisar, vai buscar, vai se aprofundar, porque o Espírito do Senhor, ele vai te instruir, ele vai te ensinar e você jamais ficará em dúvida ou confuso com algumas coisas acerca de escatologia. Amém? Então, nós vamos falar algumas razões dessas dúvidas, algumas razões dessa confusão teológica que as pessoas elas criam por aí. Tá? A primeira é falta de afinidade do crente com o Espírito Santo. Ok, meus irmãos? Falta de afinidade. Se você tem afinidade com o Espírito Santo, com certeza você não vai ficar em dúvida. Com certeza você não será enrolado. Com certeza você terá a aplicabilidade correta do texto bíblico, porque o Espírito Santo de Deus é o nosso intérprete. Tudo que você lê, você tem certeza que o Espírito Santo está te ajudando a você entender. Se eu leio a Bíblia, se eu vou ler até um livro como esses que nós colocamos aqui, como que você pode estar tendo como fonte de consulta? Mas se você não lê, você não está buscando, nós estamos correndo um grande risco, meu irmão, minha irmã, de fazer uma interpretação errada, tá? Um contexto errado. Então, convide o Espírito Santo para fazer parte de você no estudo dessa disciplina escatologia. Se ele ficar de fora, com certeza vai ser um estudo infrutífero. 2. Falsa aplicação do texto bíblico nos seus variados aspectos. Tá? E nisso, muitos falsos mestres eles têm introduzido de forma bem sutil heresias, tá? Heresias no corpo da igreja, fazendo com que a igreja esteja enfermada, a igreja esteja doente, a igreja esteja esperando algo que não vai acontecer. Ou seja, existem pessoas que estão dizendo aí que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, quando o anticristo se revelar verdadeiramente como o opositor de Jesus Cristo. Mas eu não posso crer nisso, meu irmão, porque enquanto a igreja está aqui, o anticristo, Satanás, ele não pode agir como ele quer agir, de forma plena, de forma de totalitária, porque a igreja do Senhor, ela é um instrumento na mão de Deus para que o diabo, para que Satanás, ele não haja de forma plena como ele quer agir. Então eu não posso crer que o anticristo vai enganar, vai seduzir muitas pessoas, ou seja, o mundo quase todo, com a igreja aqui. É a mesma coisa de dizer então que nós não temos o Espírito Santo, que sejamos enganados, ok? Porque se o Senhor Jesus, ele diz na sua palavra que não nos reservou para a ira, então nós não estamos aqui para passar pela grande tribulação. Mas tem pessoas que estão ensinando assim, tem pessoas que inclusive vão além, que a igreja passa por toda a tribulação. Então, cuidado com esses ensinos. Vamos para a palavra do Senhor, vamos buscar o conhecimento na palavra, porque isso é importante para nós. Então, essa falsa aplicação do texto bíblico, ele gera muita confusão. E muitas pessoas estão aí confusas, ok? Então, pessoas que estão aguardando que Jesus Cristo ele vai vir e no final da tribulação e que nós também vamos estar ali. Usam esse texto bíblico, mas só que esse texto bíblico ele não se aplica à igreja. A igreja aguarda a volta de Cristo, o noivo ele virá. Então a igreja aguarda a volta de Cristo. Israel aguarda a vinda do Rei Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deu para você entender? Vamos lá. Conhecimento bíblico desordenado. O que é
o conhecimento bíblico desordenado. Há crentes em nossas igrejas que são portadores de admirável conhecimento das Escrituras. Leem muito, tá? Isso é bom, nós lemos muito, mas nós precisamos ler convidando o Espírito Santo para nos ensinar. Porque, mas infelizmente, esses que leem muito, por falta de estudo sistemático de assuntos bíblicos, é o que nós estamos estudando essa disciplina, um estudo sistemático acerca da escatologia, esse conhecimento fica vago, fica solto, sem sequência, desordenado. Tá? Nós não podemos pegar um texto bíblico de forma isolada e aplicar, porque vai dar confusão. Nós precisamos aplicar o texto, observando todo o contexto, ler com atenção, para que esse conhecimento nosso seja um conhecimento não desordenado, mas um conhecimento aplicado tão somente na palavra do Senhor, ok? É conhecimento bíblico, sim, porém, adquirido por meio da leitura bíblica e de outros livros, ou ouvindo, conversando, mas sem organização e sem método. O que é isso? Eu leio um livro aqui, eu leio outro livro ali, eu ouvi alguém falar algo acerca disso, mas aquele irmão, aquela irmã, ele tem conhecimento muito da palavra, ele falou, então eu vou pegar isso aí é pura verdade. Então ele vai fazendo uma coletânea do que leu no livro, leu no outro, alguém falou, um estudo, um seminário, e ele vai formando a sua base teológica. Não é dessa forma, tá? Tudo aquilo que for falado precisa ter amparo na Bíblia. Tudo aquilo que você ouvir precisa ter amparo na Bíblia. Amém, meus irmãos? Ok? Então, muitos têm esse conhecimento bíblico desordenado. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai como se fosse um quebra-cabeça. Isso aí é bem ruim. E a possibilidade da pessoa, ela se atrapalhar, ela é muito grande. Ok? Outro, conhecimento bíblico especulativo. Tem pessoas especulando, eu acho que Jesus vai voltar, eu acho que a igreja, eu acho que o milênio, eu acho que a tribulação. A gente não tem que achar nada. Nós temos que simplesmente falar o que a Bíblia diz. Então, esse conhecimento especulativo, o achismo, a axologia, as pessoas têm vivido aí dessa forma. Ele traz muito prejuízo para a igreja. Que eu e você jamais sejamos um canal de especulação, tá? E também a ação vergonhosa de falsos ensinadores, tá? Não tem nenhum compromisso com a palavra, não tem nenhum compromisso com a verdade, e ali tem feito de forma vergonhosa a aplicação, a aplicabilidade da palavra de Deus. E com isso muitas pessoas, irmãos, têm estado com muitas dúvidas, geram controvérsias, confusões acerca disso. Por quê? Porque esses falsos ensinadores, e inclusive, têm acesso às vezes a muitas igrejas, ministrando, palestrando, falando daquilo que é próprio dele, tá? Então, cuidado com isso. Todas as vezes, meu irmão, que você for participar de uma palestra, um estudo, você procure mensurar, filtrar o que a palavra de Deus diz acerca disso. Amém? Vamos lá. Algumas doutrinas escatológicas, tá? Doutrinas escatológicas. Há pelo menos 8 grandes doutrinas escatológicas. E nós vamos falar aqui sobre algumas delas. Vamos discriminar, ok? A doutrina da morte e do estado intermediário. Essa doutrina ela estuda a morte como um agente, a morte como um ato e a morte como um estado. Ou seja, nós hoje, o cristão que ele venha a falecer, qual o destino dele? Aonde ele vai estar? Quando você observa lá o ladrão na cruz, e que ele vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus disse para ele o quê?
ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ok? Aí algumas pessoas tentam deturpar essa palavra, dizendo que Jesus falou, te digo hoje, vírgula, que estarás comigo no paraíso. A minha Bíblia não é assim. Eu não sei, mas eu creio que a sua Bíblia também não. O Senhor Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, essa doutrina da morte, tá? E esse estado intermediário, ok? Nós precisamos entender que a nossa alma, o nosso espírito está com o Senhor. O nosso corpo, ele voltou ao pó, aguardando o quê? O evento escatológico chamado a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja, para que esse corpo ele venha a ser um corpo glorificado, ressuscitar e se encontrar com o Senhor. Ok? Então, tem esta doutrina, porque é algo que vai acontecer. Então, é escatologia. Amém? Nós não sejamos ignorantes acerca daqueles que dormem. Não é assim que Paulo ensinou? Não sejamos ignorantes acerca daqueles que dormem. Porque nós, que estamos vivos, não precederemos aqueles que dormem. Porém, quando o Senhor virá, tocando a trombeta, com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, aqueles que morreram em Cristo, olha aí, escatologia, ressuscitarão primeiro. E nós, que estamos vivos, nós seremos o quê? Se for neste momento, seremos transformados, nosso corpo, e nos encontraremos com o Senhor. A nossa consciência, a nossa mente, ela é bem pequena. E às vezes para entender isso é muito difícil. Então é por fé. Se a palavra de Deus diz que o meu corpo será transformado, glorificado e vamos nos encontrar com o Senhor, eu quero dizer para os meus irmãos, tá? Nesse momento que você estiver aí ouvindo, assistindo este áudio, que isso é verdade. Eu creio com toda a minha força, com todo o meu coração, com toda a minha fé, que é desta maneira, desta forma é que vai acontecer. E nós vamos encontrar com o Senhor Jesus, ok? Aí vem a doutrina dos juízos, tá? A doutrina dos juízos. A partir do momento do arrebatamento, vai começar já alguns juízos a acontecer, tá? O juízo dos pecados da humanidade. Nesse juízo, o homem é julgado como pecador, tá? O pecado da humanidade. Então, nesse juízo, o homem ele é julgado como pecador. O resultado desse juízo foi morte para Cristo como nosso substituto e justificação para o pecador que nele crê. Em Cristo, nossos pecados foram julgados. Então, o homem hoje, ele tem oportunidade, através da morte vicária, a morte de Cristo, na cruz do Calvário, e o Senhor o recebendo, aquele sacrifício, aquele que vive hoje no pecado, que reconhecer esta morte como suficiente para remover e aniquilar o seu pecado, ele sai da situação de pecador para a situação de santo. Nós hoje não somos mais pecadores, mas nós hoje somos santos. Por quê? Porque o Senhor, ele nos justificou, ele nos regenerou e trabalha conosco no processo de santificação. Mas aqueles que não reconhecerem, eles serão julgados pelo seu pecado, porque eles negligenciaram o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ok? O juízo do crente pelo próprio crente. Nesse juízo, o homem é julgado como filho de Deus. O resultado desse autojulgamento é sua isenção de castigo da parte do Senhor para o crente. Eu quero convidar você a ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31 e 32, tá? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31 e 32. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos lá. Porque
Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, ok? Então, a cada momento, eu preciso fazer uma análise da minha vida. Como eu estou caminhando, se eu estou aplicando a palavra de Deus à minha vida, se realmente eu estou andando no caminho, na vereda da justiça que Deus preparou. Então nós estamos, na verdade, mensurando e julgando a nós mesmos para saber se as nossas atitudes elas estão sendo compatíveis com o quê? Com a palavra de Deus. Porque se eu não me preocupar, eu não me policiar, eu, na verdade, não procurar fazer aquilo que o Senhor, Ele determina que eu faça, nós teremos um grande risco de um dia ser julgado pelos nossos atos, pelos nossos pecados, ser condenado com o mundo também, aqueles que hoje não reconheceram o sacrifício de Cristo, ou seja, aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, que foram batizados, que estão em comunhão com a igreja, se não andar conforme a palavra, eles também poderão ser julgados com esses que não reconheceram a soberania e não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Então nós precisamos fazer uma análise da nossa vida constantemente. Ok? Anote aí, se você tiver dúvida, anote, você vai ter tempo de ver esse vídeo, rever, ver 1, 2, 3 vezes, vão mandar para você, você vai ficar aí pronto para assistir, tire suas dúvidas, não fique com tudo que você tiver com dúvida, você vai botar lá, nós vamos criar um fórum de dúvida lá no nosso grupo de WhatsApp do curso de teologia, tá? O juízo das obras do crente. 2 Coríntios 5,10. Vamos lá, vamos ler a palavra, tá, irmão? Vamos ler a palavra. Escatologia, precisamos ler a palavra. 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O juízo das obras do crente. Eu só quero informar para você que esse tribunal de Cristo, ele não é para julgar o cristão, tá? De forma que ele seja jogado no inferno. Não é isso. O tribunal de Cristo, o julgamento é para termos de galardão. Se eu e você vamos receber galardão pelas obras que nós fizemos aqui na terra ou não. Alguns receberão galardão, outros não receberão galardão. Aqui não está sendo colocado em prática acerca da salvação, porque no momento que você e eu nós fomos arrebatados, nós já estamos salvos, já temos a nossa salvação garantida. Ali esse julgamento vai ser o quê? Acerca do galardão. O juízo de Deus durante a grande tribulação, tá? Aí não é mais para a igreja. Você está entendendo? Você está vendo que nós estamos tomando aqui de uma forma bem sistemática, bem minuciosa, bem devagar para você entender, para que não seja confuso, ponto por ponto, as coisas que vão acontecer. E aqui a gente consegue distinguir de forma bem tranquila, bem clara, que haverá o julgamento para os